Olha quem está aqui já com um belo agasalho. Pelado Dias. Não, tá agasalhado, não tá pelado. Não, eu sei disso. É o apelido dele, não, eu sei. Ramon Dias, claro. Isso, A senhor. grande bandeira. Mas quem falou ontem, como tem acontecido nos Jogos do Vasco, foi o auxiliar e filho dele, não é? Para variar um pouco, vai falar mais que o pai. Emiliano Dias. Falando depois da vitória por 3-1 e classificação do Gigante da Colina à próxima fase da Copa do Brasil. Sabemos que Dimi es una pieza muy importante para nosotros, que nos da mucha pausa, nos maneja muy bien los tempos, mas tenemos un time preparado que todo el mundo está preparado para jugar. Vimos que comenzamos a tener mucha dificultad en el medio porque no podíamos hacer 2 pases seguidos por el campo, era imposible. Entonces Ramón decidió poblar un poco más el medio y acho que ahí nos sufrimos más. Genchi estaba preparado para lo que iba a acontecer hoy y todo el mundo me faló que iba a ser un juego muy traicionero y difícil. Y el campo estaba imposible de jugar. Entonces acho que con las limitaciones que el Chimi tuvo hoy por el tema del gramado, era un juego para luchar y Vasco lutó y pudo conseguir el triunfo que acho que fue lo más importante. Hubo cosas muy boas que hicimos, muchas cosas para mejorar como siempre, mas estamos muy contentos porque sabíamos que era un juego muy difícil. Aí o Emiliano Dias destacando as dificuldades que o Vasco teve, jogando lá em Itajaí. Como é que é? O Gigante das Avenidas, né? O Rubro-Anil das Avenidas. Rubro-Anil das Marinheiro. Avenidas. Então, eu queria que o Breler falasse um pouco mais da vitória do Almirante sobre o Marinheiro. É isso? É, e quem se deu bem foi o Pirata, que marcou. Ele tá afiado hoje também. Ele já começou bem e segue essa toada. As brincadeiras à parte, o Emiliano Dias lembrou ali as dificuldades que o Vasco teve no meio de campo e disse que depois que o Ramon Dias, que eles decidiram povoar mais, mudar ali o meio de campo, o Vasco se acertou no jogo. Você viu assim? Foi um jogo de oscilações do Vasco. O Vasco começou até bem. O primeiro gol parece uma quebrada de bola, um chutão do Léo Jardim para frente para o Verrete dar casquinha, mas antes a jogada foi bem trabalhada. O Vasco circulou a bola, teve paciência, mas depois perdeu. Tanto é que essa constância, essa posse de bola variou a ponto do Marcílio Dias ter momentos como no fim do primeiro tempo, em que foi superior, em que pressionou o Vasco, que deu um calor por muitos erros da defesa vascaína também. O Vasco vem numa boa sequência, mas os 2 últimos jogos não foram bons. Contra o Volta Redonda já tinha vencido, mas tomando muitos sustos, e foi assim novamente contra o Marcílio Dias. Tem uma carga emocional do jogo, esse peso da responsabilidade de não dar sopa pro azar, de não ser eliminado na primeira fase, ainda mais contando com a possibilidade do empate, mas o Vasco depois se estabilizou. E depois, bem depois mesmo, porque no começo do segundo tempo, o Marcílio Dias continuava superior, principalmente em bola parada, bola aérea. O Galdames acha o David nesse passe, o David que entrou no segundo tempo, mas foi difícil para o Vasco encontrar jogadas como essa, em que um meia municia o atacante, porque faltou o Payet. Sem o Payet, o Vasco perde muito na criação, na possibilidade de jogadas por dentro, e é uma carência do elenco do Vasco. Quando o Payet não joga, não tem um jogador com a mesma característica, e não precisa ser um jogador igual ao Payet. É praticamente impossível achar um jogador com essas características, com a mesma qualidade, mas um jogador que ofereça ao Ramon Dias a possibilidade de manter o mesmo sistema utilizando um cara que atue por ali. No primeiro tempo, o Adson até tentou fazer essa função, mas não é do Adson ser um meio armador. O Adson sempre jogou pelo lado. Tanto é que ele vai melhor assim. Quando apareceu pelo lado direito, cortando para o meio, foram os melhores momentos dele. Desculpa interrompê-lo. Eu me lembro que teve alguns jogos do Corinthians, acho que foi com o Luxemburgo, que tentou puxar ele um pouco mais para o meio, não foi? Não estou enganado, não, né? Eventualmente. Mas a característica dele realmente é mais pelas pontas. Até porque o Corinthians sofria desse mesmo problema do Vasco. Né? Não tinha o cara para fazer o papel da armação quando não tinha o Renato Augusto. Desculpe, amigo. Não, então, esse é o ponto. O Vasco precisa se atentar a isso, porque o Payet não jogou por causa de uma indisposição, um problema de saúde.
mas, eventualmente, o Vasco não vai ter o Payet ao longo da temporada. Vai precisar poupá-lo, um jogador de quase 37 anos, com a qualidade dele, o Vasco não pode correr o risco de expor a lesão. Então, precisa buscar esse jogador no mercado. O Palmeiras, por exemplo, identificou que só tinha o Veiga para fazer a armação, foi buscar o Rômulo no Novo Horizontino. Não é uma aposta, um jogador jovem, mas é um jogador com características de meio armador. Então, o Vasco já precisa se atentar a isso. E agora, com o Ramon Dias, é um técnico que dá muita segurança ao time, que mesmo num jogo com oscilações, consegue identificar problemas, consertar o time, variar, porque o Vasco começou com 3 zagueiros, terminou jogando num 4-3-3, desfez a linha de 3 zagueiros, mudou o time, mudou para melhor. Então, o Ramon Dias é um técnico muito competente, tem demonstrado essa competência no Vasco, mas não dá para ser refém só do bom trabalho do treinador. Precisa oferecer a ele melhores opções, principalmente de ataque e meio-campo. A gente viu o gol que eu não me lembro o nome dele, o rapaz ali, número 11 do Zé Eduardo. Zé Eduardo, que gol que ele perdeu ali no final do primeiro tempo. O Vasco foi mais em relação ao resultado do que a classificação. Sim. A classificação não ficou, assim, sob risco. É que em momentos que o Marcelo Dias foi melhor, dava a impressão que, olha, se empatar pode complicar, se empatar virá outro jogo, mas o Vasco, eu acho que a classificação em Itajaí não correu risco. O empate era O do jogo, Vasco. talvez a vitória, sim, aí Sim. é outra história. E a sequência, né? Foi uma sequência ali entre fim de primeiro tempo e começo do segundo, que o jogo estava equilibrado. Corria o risco do Bacilli, de repente, empatar o jogo e se inflamar e ir para cima. E tem o David, você falou da fila de desculpas, né? Vamos devagar com isso aí, de David, desculpa também, hein? Mas realmente o David, com um gol aí David depois tem é complicado. entregado, né, gols, assistências nas últimas partidas do Vasco. Tem sido um jogador importante. Claro que eu brinquei, exagerei com a fila de desculpas, mas teve uma parcela de corneta grande. Que esse David não deu certo no São Paulo. Aí um jogo importante, decisivo, e o cara fez a parte dele. Mas nesse caso eu vejo que é uma corneta mais para a diretoria do que para o jogador. Porque quando o David chegou, Sim, exatamente. as limitações do David já eram conhecidas. Agora, para ser um jogador de composição de elenco, vejo que, ok, ele consegue, ele tem demonstrado ali boa vontade, um jogador que se esforça bastante, mas para segurar esse rojão ao longo da temporada, para ser ali a grande aposta como companheiro do Verratti, para as pretensões que se imaginava do Vasco, é pouco. Então, por isso que a torcida tem cobrado reforços, porque o Vasco muitas vezes acaba não potencializando as boas armas que poderia ter. O Verratti, quando alguém consegue achar o Verratti na área, e geralmente é o Lucas Piton, que chega no fundo, que cruza, que busca o Verratti, ele cabeceia, ele chega antes do zagueiro, ele tem boa presença de área, mas precisa ter esse companheiro que sirva melhor. E não pode ser só o Payet, porque aos poucos os adversários também vão encontrando soluções para neutralizar o Payet se ele for a única opção de criação do Vasco. Então tem ficado evidente isso. O Vasco tem um problema de repertório que não é do treinador. O treinador está tentando tirar leite de pedra com o material que tem. É preciso que o Vasco se movimente no mercado para encontrar esse jogador. Mais um ponta que tenha também qualidade para criação, para jogar nesse sistema com 2 atacantes, e um armador para poder jogar quando o Payet não tiver à disposição, e esses jogos não serão raros na temporada. Eventualmente, o Payet terá de ser poupado. Então, não foi um jogo, até porque o Vasco venceu, saiu com a vitória, com a classificação de Itajaí, mas foi mais um jogo que mostrou limitações de elenco, que o Vasco não pode... Nossa, tá andando, classificação encaminhada no Campeonato Carioca, só depende de suas próprias forças, classificado na Copa do Brasil, e achar que está pronto, ou esse é o nível que vai encontrar no restante da temporada. Bons sinais, mas muito em função do bom trabalho desenvolvido pelo técnico Ramon Dias. Ele precisa de mais até para explorar não só o repertório de outros jogadores, mas o repertório do próprio técnico, que já mostrou que é capaz e que, se tiver um pouco mais de qualidade ali na frente, o Vasco pode subir de patamar e elevar seu nível. Você tentou... Bom dia, família vascaína! Venham assistir e conferir as últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal e me diga a cidade que vocês moram pra mim responder geral.
é o seguinte: o Vasco venceu o Marcílio Dias pelo placar de 3-1. A partida foi válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2024, com algumas alterações na equipe e sem o craque Paê. O gigante da colina sofreu para se encontrar na partida. Apesar da dificuldade, o Vasco conseguiu inaugurar o placar com Vegetti logo no início do jogo. No entanto, a vantagem do time vascaíno durou poucos minutos. Durante a etapa inicial, a defesa do Cruz Maltino mostrou uma certa desconcentração na partida, mas depois, galera, fez o segundo e o terceiro gol. Eu acho que o Vasco está ficando cada vez mais sólido, se avança na Copa do Brasil e dá confiança ao torcedor vascaíno. Está nítido que a diretoria Cruz Maltina tem que ir atrás de outro jogador que faça aquela função que o Paê faz como armador, aquele craque do time. Vale lembrar que essa temporada vai ter muitos jogos. Alô, Alexandre Matos, alô 777, temos que contratar jogadores capacitados para chegar no Vasco e conseguir brigar pela titularidade. Vasco também precisa de mais um jogador de meio de campo. Tem um ponta que o Vasco também está correndo atrás. Então, família vascaína, vocês podem ter certeza que o Vasco está passando por um momento de reformulação, mas que daqui a pouco a equipe vai estar encorpada e entrosada, porque todos nós sabemos da capacidade do Ramon Dias. Então é isso, galera. Gostaram dessa grande classificação? Quero saber a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!